Pessoal, sou um dos maiores colecionadores de moedas raras do Brasil. Vou falar da moeda que anda em circulação, está valendo uma fortuna. Comemorativa do JK, virou peça de colecionador, tem um valor de 10 a 15 mil reais se tiver erro de fabricação. O erro que estou falando é a bifacial, que é a mais cara de todas. Tem outros erros também, tem um valor de 5 a 6 mil. Vocês prestem atenção em suas moedas. Olhe direitinho dos dois lados. Vocês encontrarem uma dessa com qualquer erro, fique sabendo que vale uma fortuna. Mande a foto para mim, que vou avaliar e a gente negocia na hora. Isso é uma ciência que poucas pessoas conhecem, falo em todos os vídeos. É a ciência numismática que estuda cédulas, moedas e medalhas raras. É bom vocês comprar o catálogo ou o manual falando dessas moedas. O catálogo custa R$ 39,99. O manual custa apenas R$ 25. Para adquirir, vocês clicam no link da bio. Aconselho todos vocês que gostam do colecionismo, quer saber o valor de sua moeda. Compre o catálogo ou manual falando das moedas raras. Até o próximo vídeo, pessoal.